Em discurso que sinaliza o tom para a disputa eleitoral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a próxima eleição será uma, abre aspas, guerra, fecha aspas, e declarou que o período de, abre aspas, Lulinha, paz e amor, fecha aspas, ficou para trás. A gente não observou muito isso, pelo menos no discurso e algumas atitudes do presidente. Mas se ele fala que era Lulinha, paz e amor, não queremos nem saber o que não será Lulinha, paz e amor. A fala ocorreu durante o evento que marcou os 46 anos do Partido dos Trabalhadores realizados na Bahia. Eu sei que a audiência não gosta, eu também não gosto, a bancada não gosta, mas faz parte da análise da matéria. Então, vamos ouvir o presidente. Nós temos que ser mais desaforados, porque eles são desaforados. E nós não podemos ficar sendo quietinhos. Não tem essa mais de Lulinha, paz e amor. Tem essa mais. Essa eleição vai ser uma guerra. Eles esperavam 3.500 pessoas. No primeiro dia foram 300. No segundo dia foram 1.000. Tinha um monte de professor. Eu não consigo entender. Tinha professor. Aumentaram R$18 e eles vão bater palmas no Lula. Gente, a dissonância cognitiva militante está até o talo. Enfim. Ainda durante a cerimônia, o presidente também adotou um tom mais duro. Fez críticas a setores da elite, segundo ele, a elite, e afirmou que o PT não representa interesses da burguesia. Vamos ouvir um trecho. E naquele tempo, meu caro Edinho, até um dono do bar que queria se filiar ao PT, a gente achava que ele era burguês. Ele não poderia se filiar ao PT porque era burguês. Era assim que a gente era. Foi a turma do Zé Disseu, a turma do Genuíno, os meninos da USP, da PUC, procuravam lá o sindicato para conversar comigo e fazia a seguinte pergunta: ô Lula, o PT é tático ou estratégico? Se ele é tático ou estratégico, é só um partido. Mas ele falando palavrão pode? Porque o Bolsonaro não deixava falar palavrão, não? Criticava o palavrão do Bolsonaro. Lula defendeu também que a militância do partido amplie o diálogo com o público evangélico. O que nos faz tentar ganhar a eleição, né? Vendemos a alma para o diabo. Nós não, os políticos. Acompanha. Ô, gente, o que é o povo evangélico? Que tanta gente fala com os evangélicos votam, não votam. Porque o que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos? 90% dos evangélicos recebem os benefícios do governo. 90%. Então o que nós precisamos não é esperar que um pastor fale bem de nós. Nós temos que ir lá. Nós temos que conversar. Eu vou contar uns bastidores aqui. Quando eu comecei, eu falei, políticos vendem alma para o diabo, para ganhar eleições. Aí a Maria faz, tá Danilo aqui. Aí eu falei, menos Danilo. Danilo não. Enfim, mas lamentavelmente, Danilo, é a percepção que o povo tem muitas vezes, que o político promete tudo na época das eleições e depois já ganhou e foi embora, né? É isso, eu tô na política há 2 anos, né, vamos dizer assim, eu também tinha essa percepção. E eu passei a ver que muitos colegas realmente estão por propósito, estão ali porque querem realmente fazer parte de uma mudança. Mas eu não consigo entender até hoje, por mais retórico que seja, como alguém consegue votar num cara desse. Então. Eu principalmente, Segre, porque eu participei de boa parte da Operação Lava Jato. E eu vi, né, desculpa a redundância, com os meus próprios olhos, as condenações, as mais de 60 delações, mais de 200 pessoas presas, 81 fases, a condenação deles tendo sido comprovada e ratificada por 3 instâncias. Então, assim, dentro do absurdo que a gente vive, e é um absurdo político, ter um senhor desse dirigindo o nosso país é realmente o caos. É o caos que a gente vive, é o caos do país que gasta mais, muito mais do que arrecada, a maior dívida praticamente da história, nós estamos chegando a 10 trilhões de dívida, grande parte do nosso orçamento está dedicada a isso, a pagar serviço da dívida. Então, assim, um país que o presidente Bolsonaro entregou com 125 bilhões
de superávit, já no primeiro ano, já em 2023, houve um déficit de 249 bi. Então, assim, eles gastam, como dizia lá em Sacadora de Vento, né? Gasta é vida. Então, eles gastam e não tem responsabilidade fiscal e financeira nenhuma. Agora, assim, para as eleições, é bom que esse senhor fale. E fale cada vez mais, porque só demonstra a contradição que é inerente à própria esquerda, mas demonstra a contradição desse senhor. Quando ele não está lendo o discurso preparado antes, ele solta algumas pérolas, né, que demonstra total incoerência da ideologia que ele defende. Então, eu pugno, eu acho que ele tem que deixar ele falar, que ele fale cada vez mais e a gente vai demonstrando ali como que ele é incoerente e o discurso dele é divorciado dos fatos, né? Mas eu vou na última pauta sobre esse assunto, anotei algumas coisas e após a última fala abrimos ao debate com todo mundo. Sim. O presidente também afirmou que o PT deve, abre aspas, encontrar um jeito de ajudar Cuba, fecha aspas. Segundo ele, o país caribenho sofre uma massacre em razão das medidas e pressões dos Estados Unidos e defendeu solidariedade ao povo cubano. Vamos ouvir. O nosso país é solidário ao povo cubano, que é vítima de um massacre de especulação dos Estados Unidos contra eles. E que nós temos que encontrar, enquanto partido, um jeito de ajudar. O que é que a gente pode fazer? Nós temos que dizer alto e bom som que o problema da Venezuela tem que ser resolvido pelo povo da Venezuela e não pelos Estados Unidos ou pelo Trump. De novo, Lula. O povo venezuelano não tem condições de resolver absolutamente nada por si só. Mas se você liberar e fizerem uma eleição limpa e transparente, com verificação, vai ganhar oposição. Não vai ganhar a ditadura, nem da Delcy, que está mais tranquilinha, e muito menos a de Maduro. Mas vamos lá. Ele falou, e abro para todo mundo, sobre se aproximar aos evangélicos. Então, comentários curtos. Você acha que é chegar numa igreja e falar, evangélicos, vocês não gostam de mim, mas agora eu vou fazer o quê com eles, Maria? É complexo porque eles estão tentando, já desde a eleição anterior, o PT e o Lula tentam essa aproximação com o público evangélico, que é um público que de fato cresceu muito no Brasil nos últimos anos, é um fenômeno recente, então faz sentido, já que eles querem ter competição na campanha, mas eles não têm adesão com esse público justamente porque são pautas que não conversam muito entre si. E eu queria destacar também que uma das estratégias para ele conseguir reaproximação é indicar o próprio Messias para o Supremo Tribunal Federal, que é um pastor evangélico, certo? Então, é uma aproximação que ele tenta aí desesperadamente conseguir. Não sei se vai conseguir porque não tem muito a ver. Arthur. Segré, o presidente Lula fala em se aproximar do eleitor evangélico, usando guerra como lema. Acho que aqui está incompatível, né? O evangélico não quer guerra, o católico não quer guerra. Quem quer guerra é a esquerda, né, presidente Lula? Agora, Segré, tem um detalhe na fala dele que talvez tenha passado despercebido. Ele falou o seguinte: 90% dos evangélicos recebem algum benefício do governo. O que está implícito nessa fala? Compra de votos. Olha o raciocínio cruel dele. Ele estava indignado. Como é que o público evangélico, na cabeça dele, não vota nele se 90% recebem benefício do governo? Repararam no ato falho, não? Na confissão que é compra de votos? Porque o pressuposto dele é simples. Todo brasileiro que recebe benefício social tem obrigação de votar nele. É isso que ele escancarou nessa fala, o que é um absurdo. As pessoas recebem benefício social porque existem programas que independem de governo. Sim. Havia programa social no Bolsonaro, há programa social no governo Lula e haverá no próximo governo, seja ele qual for. Isso não pode ser confundido com compra de votos. Isso é populismo barato. E sabe o que é o pior, Segré? Eles vão usar isso na campanha, vão ameaçar a população que não votar neles, de serem cortadas dos benefícios sociais, de cortar o Vale Gás. E pior, vão prometer a fantasia do transporte público gratuito no país inteiro, sendo que a gente sabe que a conta não fecha, que alguém teria que pagar essa conta, que é uma conta impossível de ser paga. Na teoria é lindo, quem não gostaria de ter transporte gratuito no Brasil inteiro? Na prática, quem paga? A conta não fecha, mas o populismo vai predominar nessa eleição, infelizmente.